O milionário se apaixona pela mendiga negra que beijou para fugir de casamento arrumado. São Paulo brilhava como um diamante, suas luzes ofuscantes, refletindo a superficialidade de um mundo onde aparências eram tudo. Alexandre Monteiro, um CEO de sucesso, sentia que sua vida era uma prisão. Cada dia era uma repetição. Reuniões frias, cifras deslumbrantes e um look impecável que escondia os conflitos internos. No entanto, a pressão máxima era sua mãe. Uma matriarca que sonhava vermelha com o casamento arranjado do filho com a rica Vitória Silva. Essas expectativas sufocantes pulsaram em sua mente como um eco ensurdecedor. Durante um evento social, repleto de sorrisos ensaiados e olhares calculistas, Alexandre se sentiu como um espectador em sua própria vida. A música clássica soava como um mantra distante, enquanto ele navegava por um mar de conversas vazias. Os flashes das câmeras capturavam rostos perfeitos e vestidos luxuosos, mas a solidão o envolvia como uma neblina densa. Ele se sentiu livre, um rebelde em meio às correntes que o prendiam. Mas em um instante, o sorriso de liberdade deu lugar a um arrependimento frio, ao notar o olhar desafiador de Vitória à distância, como se reconhecesse a ameaça à sua ambição de controle. Os olhos envolvidos de curiosidade da multidão se tornaram lâminas cortantes ao redor deles. Mia estava aturdida. Suas mãos tremiam. O que havia feito? Enquanto tentava absorver a intensidade daquele beijo, uma catástrofe começava a se desenhar em sua vida. Na empresa de Alexandre, informações confidenciais começaram a vazar. Ele sentiu a terra tremer sob seus pés. O coração acelerou, a pressão a aumentar, como se o ar estivesse desaparecendo. A ameaça à sua carreira era iminente. Mas ainda mais preocupante, o vínculo que começava a se formar com Mia estava agora em risco. Enquanto isso, a ira de Vitória se transformou em um furacão. Ela não aceitaria ser ofuscada por uma mulher simples. Uma faxineira, como a chamava Anne. Mia, por sua vez, lutava para lidar com a nova visibilidade que esse beijo lhe trouxe. Ela se perguntava: defenderia o relacionamento ou a sua integridade? O mundo ao seu redor estava prestes a desabar, e a tensão pairava como uma tempestade no ar. A revelação chocante ressoou na mente de Alexandre enquanto ele entrava em sua cobertura luxuosa. Alguém próximo tinha manobrado as entregas e os e-mails do escritório. Quem poderia ser? A dúvida ficou como um nó na garganta. A vida só parecia se complicar e tudo estava prestes a mudar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa que sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Alexandre entrou na cobertura, o peso do mundo nos ombros. A dúvida sobre quem estava por trás do vazamento pulsava em sua mente. O coração disparava em descompasso. Ele se jogou no sofá, a cabeça fervilhando com pensamentos. O beijo com Mia queimava em sua memória, mas logo se dissipava sob a sombra de sua realidade sufocante. Algo estava errado, muito errado.
e a sensação de estar sendo vigiado era constante. Como um relógio contando segundos até a destruição. Ao pegar o celular, notou uma mensagem não lida. Era de Mia. Precisamos nos encontrar. Estou assustada. O texto era curto, mas carregado de urgência. Alexandre respondeu rapidamente. Aonde? O celular vibrou quase que instantaneamente. Na Praça da Sé. Agora! Enquanto corria pelas ruas iluminadas, o céu escuro parecia refletir sua própria alma em turbulência. Ele se obrigou a focar no que estava por vir. A praça estava cheia, pessoas transitando, a luz dos postes lançando sombras longas e distorcidas. E então, ao avistar Mia, seu coração se acelerou. Ela parecia perdida, mas havia um brilho nos olhos que ele ainda não conhecia. Mia, ele a chamou, mas o som foi abafado pelos murmúrios e risadas ao redor. Ela ouviu e corridinha. Aproximou-se, mas não estava sozinha. Ao lado dela, um homem de terno escuro com expressão grave, que Alexandre nunca vira antes. A atmosfera mudou. A tensão era palpável. Mia, o que está acontecendo? Alexandre perguntou, olhando de um para o outro. Alexandre! Ele tem informações. Fez perguntas sobre você. Disse ela visivelmente agitada. O homem apenas o observava, um leve sorriso nos lábios, algo que não chegava a ser amigável. Quem é você? Alexandre exigiu, a voz firme, mas a adrenalina em seu corpo ameaçava deixá-lo agitado. Sou Ricardo, estou aqui para te ajudar e avisar, respondeu o homem calmamente. O que você fez com Mia atraiu atenção indesejada. E não estou falando apenas de Vitória. A mente de Alexandre girava. Do que você está falando? Muitos olhares estão voltados para você. Sua empresa, seu casamento. E há algo mais por trás do vazamento. Alguém próximo de você não é quem você pensa. Perto de mim? Como assim? A angústia apertava seu peito. Ele olhou para Mia, que claramente estava tão confusa quanto ele. Sabia que sua mãe tem um plano? Não é apenas sobre o casamento, é mais profundo. Segredos enterrados que podem destruir sua vida. Reventou-se a isso antes de morrer. O mundo de Alexandre desabou. O que você quer dizer? Que segredos! Segredos sobre sua família. Sobre as origens de Mia. E a verdade sobre quem ela realmente é. Ricardo disse, os olhos frios como gelo. Ele se aproximou mais, mantendo a voz baixa. Você precisa saber o que a uniu a você. E a verdade pode ser devastadora. Alexandre sentiu seu estômago revirar. Olhou para Mia, que agora estava pálida. Mia, isso é verdade? O nó na garganta estava apertando cada vez mais. Não sei o que ele está falando, Alexandre. Eu sou apenas uma faxineira. Apenas uma mulher simples. Sua voz era uma combinação de pânico e desespero. Sim, mas isso pode não ser tudo, Ricardo disse, impassível. E então, antes que Alexandre pudesse responder, o homem começou a se afastar, olhando lentamente para trás. O tempo está se esgotando. Se você não agir, perderá tudo. Alexandre ficou paralisado. A dúvida, o medo, o amor por Mia, tudo mudava em frações de segundos. E no fundo, a pergunta se instalou. O que ele realmente sabia sobre aqueles que amava? O que era verdade? O eco daquelas palavras pairou no ar. Enquanto a noite escurecia ainda mais,
e um relâmpago de incerteza brilhava na mente de Alexandre. O eco daquelas palavras pairou no ar, enquanto a noite escurecia ainda mais, e um relâmpago de incerteza brilhava na mente de Alexandre. O que Ricardo acabara de dizer o desestabilizara. Ele olhou nos olhos de Mia, buscando respostas, procurando entender. Mas antes que pudesse falar, um grito cortou o ar. Foi um choque, como um tapa na cara. As pessoas ao redor se voltaram, olhos arregalados. Uma mulher caiu ao chão, em meio à praça. A cena se transformou em um caos instantâneo. Socorro! A voz da mulher se misturou com os murmúrios nervosos da multidão. Alexandre e Mia foram puxados dessa conversa tensa para um turbilhão ainda maior. Precisamos ajudar! Exclamou Mia. Mas Alexandre estava paralisado. Ele não sabia o que fazer. O desespero tomou conta dele enquanto os olhares se desviavam para a mulher caída, vestida com uma blusa surrada, uma bolsa rasgada ao seu lado. Mia, espere! Alexandre finalmente se decidiu e pegou-a pelo braço, segurando-a firmemente, quando começaram a se mover. Chegaram à mulher, que estava pálida, olhos cerrados. Um grupo se aglomerou ao redor, mas ninguém fazia nada. Um homem apressado tentou verificar o pulso dela, mas havia um pânico em seu olhar. Ela está desmaiada, ele gritou. Alguém chame uma ambulância! Alexandre sentiu um nó se formar em sua garganta. Camadas de estresse e medo se empilhavam, misturando-se à adrenalina. A mulher começou a se contorcer, como se estivesse lutando contra algo invisível. Então, de repente, ela abriu os olhos e Alexandre congelou em seu lugar. A mulher olhou diretamente para ele, seus olhos refletindo a intensidade que o deixou inquieto. Em meio a gritos e correria, ela sussurrou. Alexandre, ele deu um passo para trás. O nome dela estava cravado em sua mente, mas não fazia sentido. Você me conhece? O medo rebatia em sua voz. Não é hora! Eles vão vir! Ela tossiu, a voz arranhada e cheia de urgência. Algo estava muito errado. Enquanto todos tentavam ajudar, Alexandre percebeu que ela não estava falando de sua saúde. Quem vai vir? Ele perguntou. A voz quase um sussurro. Mas antes que ela pudesse responder, um estrondo cortou o ar. Um carro preto avançou em alta velocidade, derrapando, quase atropelando as pessoas na praça. O que é isso? A multidão gritou em pânico, dispersando-se em todas as direções. O veículo parou bruscamente e a porta se abriu. Um homem de terno semelhante a Ricardo começou a sair. Havia um brilho ameaçador em seu olhar, e a tensão imediata trouxe uma sensação de terror. Precisamos ir, gritou Ricardo, puxando Mia para longe. Alexandre estava paralisado. A mulher no chão olhou para ele novamente. Não é o que você pensa. Não. O desespero em sua voz ecoou na mente dele. Mas o caos o cercava. Ele viu o homem se aproximando enquanto pessoas gritavam e corriam. Alexandre, venha! Ricardo o chamava. A urgência no tom dele era palpável, mas algo dentro de Alexandre o segurava. Ele tinha que saber o que estava acontecendo. O que aquela mulher sabia que ninguém mais aparentemente sabia? Antes que pudesse tomar uma decisão, o homem do carro se aproximou, uma arma em punho, e a cena se tornou um pesadelo em câmera lenta.
Alexandre sentiu seu coração parar. A bala poderia voar a qualquer momento. E tudo o que ele pensava eram as repercussões de tudo isso. A mulher no chão gritou uma última vez. Vá! O segredo é você! E nesse momento, sua mente girou. A verdade era algo que ele estava prestes a descobrir, mas o custo poderia ser mais alto do que jamais imaginara. O mundo ao seu redor desapareceu em um turbilhão de gritos e pânico, enquanto sua decisão se tornava uma questão de vida ou morte. E no fundo, a pergunta que martelava em sua mente era: quem ele realmente era? A cada segundo, a vida que conhecia se desvanecia, abrindo caminho para um novo caos que ele não poderia. O mundo ao seu redor desapareceu em um turbilhão de gritos e pânico, enquanto a mulher no chão gritava: o segredo é você! A tensão era palpável. Cada segundo parecia se esticar, como se o tempo tivesse parado. Alexandre sentia o coração disparar, a adrenalina correndo nas veias. Ele olhou para Mia, que parecia tão perplexa quanto ele, seus olhos refletindo incertezas, medo. E o que mais poderia estar à espreita? O homem de terno se aproximava, arma em punho, e a multidão se dispersava em uma dança de caos desesperador. Alexandre definitivamente precisava agir. Mas como? As palavras da mulher ecoavam em sua mente. O segredo é você. O que isso significava? Que segredo? Ele não tinha ideia. Antes que pudesse processar tudo, um estalo alto irrompeu pelo ar. O homem que se aproximava havia disparado um tiro, mas não era em direção a ele. O povo gritou em desespero. E a mulher caída do chão levou a mão ao peito, os olhos arregalados. Alexandre ficou paralisado, enquanto ela, com o último suspiro, sussurrava: ele está vindo. Todos vão sofrer. Mia estava apavorada, puxando Alexandre com força. Alexandre, precisamos ir, agora! Ela estava certa, mas uma parte dele queria saber mais. O pânico foi se transformando em uma necessidade avassaladora de descobrir toda a verdade. Não! Gritou Alexandre, num impulso desesperado. Quem é ele? Por que essa mulher falou meu nome? O homem de terno hesitou, olhar fixo nele. No momento certo, você vai saber. Mas você precisa correr, disse Ricardo, segurando a mão de Mia. Vamos, esse lugar não é seguro. Então, como se os acontecimentos mudassem o curso do destino, a praça começou a se iluminar com sirenes e luzes de vários carros da polícia que se aproximavam. A confusão reinava e as pessoas se espalhavam, tentando fugir do que quer que fosse aquele pesadelo. Mais rápido! Ricardo puxou Mia e juntos começaram a correr. Alexandre hesitou por um segundo, mas uma onda de urgência o empurrou a segui-los. Ele se virou para a mulher caída. Os olhos dela se encontraram com os dele uma última vez, com um brilho que parecia refletir um abismo de segredos. Alexandre, confie em mim! Com isso, sua cabeça tombou para o lado e seu corpo ficou parado. O ar noturno estava pesado e Alexandre mal podia respirar. Eles correram por algumas ruas até chegarem a um beco escuro. O som da multidão se tornava mais distante, mas as sirenes ainda ecoavam. Eles pararam, ofegantes, para tentar entender a gravidade da situação. Mia, Alexandre disse, o olhar fixo em seu rosto.
O que está acontecendo? O que aquela mulher quis dizer? O que você sabe? Mia olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Ele percebeu que ela também estava lutando com algo interno. Eu não sei, Alexandre, mas há algo mais, algo dentro de mim que eu não posso explicar. Como assim? O desespero começou a tomar conta dele. O que ela havia dito parecia carregar um peso imenso. Mia, Ricardo começou, hesitando. Você não faz ideia do que está em jogo. O que você nunca soube. Ele olhou para Alexandre e então para Mia, como se pesasse suas palavras cuidadosamente. Vocês têm um laço profundo que vai além do que qualquer um de vocês imagina. As palavras de Ricardo pareceram sofrer um atraso. O mundo se estabelecia em caos, mas a revelação pairava no ar como um mistério angustiante. Um laço? Alexandre repetiu, confuso. Sim, disse Ricardo, com um tom mais sério. Dizer isso é complicado, mas Mia é parte de algo muito maior, muito mais perigoso do que você sabe. E você, Alexandre, não é apenas um CEO. Você está ligado de forma que não consegue compreender. Antes que Alexandre pudesse perguntar o que exatamente isso significava, um outro veículo cortou a escuridão. As luzes refletiram seus rostos, fazendo com que o coração dele disparasse novamente. Um novo homem saía do carro, e sua silent presença era intimidante. Ele parou no beco, e um sorriso sinistro surgiu em seus lábios. Vocês pensaram que poderiam escapar? Ele riu, num tom que passou um arrepio pela espinha de Alexandre. Agora a verdade virá à tona. E todos saberão quem você realmente é, Alexandre. A tensão atingiu o ápice. Alexandre olhou para Mia, o medo e a confusão misturados em seu olhar. O eco daquelas palavras ressoou em sua mente. Você não é quem pensa que é. O que isso significava? O que iria acontecer agora? E de repente, em meio a tudo isso, Alexandre percebeu: o verdadeiro segredo ainda estava por vir. O que quer que estivesse a caminho poderia mudar tudo. E a única certeza que tinha agora era que nada seria como antes. O homem do terno estava diante deles, impondo uma sombra. Vocês pensaram que poderiam escapar? Ele riu, um som frio que cortava o ar. Alexandre sentiu um arrepio percorrer a espinha. A mulher caída que antes havia gritado seu nome, agora estava imóvel. Ele havia perdido o foco do que realmente importava. A imagem dela, em seu último momento, ecoava na sua mente. Ricardo, quem é esse cara? Alexandre puxou Mia mais para perto, sua mão tremendo. A tensão no ar era elétrica. Ricardo apenas balançou a cabeça, seus olhos transmitindo uma mistura de temor e determinação. O homem de terno começou a se aproximar, seu olhar fixo em Alexandre, como se estivesse analisando sua próxima jogada. Precisamos sair daqui, agora! Gritou Ricardo, mas o homem não parecia querer deixá-los ir tão facilmente. Então, como se tivesse ouvido seus pensamentos, ele ergueu a arma, mirando diretamente em Alexandre. O tempo parecia estagnar. Um golpe de adrenalina disparou nos dois. Você não sabe o que está prestes a descobrir, disse o homem, mas tudo que é oculto precisa vir à tona. E antes que Alexandre pudesse entender mais, a mulher no chão ergueu a cabeça. Sua voz fraca, mas urgentemente intensa,
Vocês não sabem, não sabem! Seus olhos estavam cheios de pavor, de uma verdade que parecia além da compreensão deles. Os segredos, eles vão destruir tudo. Cada palavra dela era como um golpe. Alexandre sentiu o coração acelerar, a pressão crescendo em seu peito. Mia, o que ela está falando? Alexandre olhou para a mulher, depois para Mia, que estava em choque. O homem de terno olhou para a mulher caída com uma expressão de desprezo, como se quisesse acabar com aquilo de uma vez. Silêncio! Ele gritou, mas intenso, quase como se estivesse ordenando a verdade a se calar. A multidão do lado de fora ecoava em uma confusão de gritos e sirenes. Mas ali, tudo parecia ter parado. Essa mulher sabe mais do que imagina, e você também. O homem apontou para Alexandre, a raiva em seu olhar crescendo. Mas você não está preparado para a verdade. Sua vida, Alexandre, tudo que você conhece pode ser uma mentira. Uma fração de segundo! O silêncio. E então, de repente, uma explosão! Um carro próximo à entrada do beco explodiu em chamas, fazendo a cena em volta deles se iluminar de forma intensa. O barulho foi ensurdecedor e a fumaça tomou o ar. O homem de terno rapidamente se virou, agachando-se para se proteger do estrondo. Mas Alexandre teve um lampejo. Era a distração que precisava. Vem, Mia! Ele puxou a mão dela, correndo. A fumaça se espalhava, tornando tudo confuso. Ricardo estava logo atrás, mas o homem de terno ainda estava determinado a segui-los. O caos estava em alta. O medo pulsava como um tambor. Alexandre, a mulher. Mia gritou, hesitando. Ele olhou para trás uma última vez, vendo o rosto da mulher pálido. Os olhos dela se encherem de um desespero que ele nunca havia visto antes. O segredo é você. Ela soltou, a voz fraca, mas as palavras como um estalo em sua mente. Não! Espere! Alexandre gritou, mas Mia já estava puxando-o, quase arrastando-o para fora do beco. A fumaça tornava tudo um emaranhado arriscado. Ele não conseguia entender. O que ela quis dizer com aquilo? Ela pode saber algo valioso, Alexandre protestou, mas Mia o forçou a continuar correndo. Os gritos da multidão se tornaram mais distantes, mas a adrenalina estava em alta. Havia algo mais no ar, uma sensação de que estavam sendo observados. Quando finalmente emergiram no lado de fora da praça, a visão do mundo exterior era ainda mais confusa. Sirenes preenchiam o ar, enquanto-lhe círculos de pessoas se aglomeravam, mas a mente de Alexandre girava. Havia um peso, uma verdade se formando. As palavras da mulher ecoavam em sua mente. O segredo é você. Um peso enorme se instaurou entre eles enquanto se afastavam. Eu não entendo qualquer coisa. Alexandre desabafou. Que segredo? O que deveriam estar escondendo de mim? Olhava para Mia e Ricardo, a ansiedade tomando conta dele. Às vezes, o que está mais perto de nós pode ser o mais letal. Ricardo disse, o olhar sombrio. A verdade pode destruir mais vidas do que você imagina. E então, antes que pudesse processar tudo, um novo homem apareceu à sua frente, cortando o caminho. Era alguém do passado, alguém que Alexandre pensava ter deixado para trás. Ele estava de volta, e a expressão em seu rosto dizia tudo. Era hora de descobrir
que as respostas que tanto buscou estavam mais próximas do que jamais sonhou e muito mais sombrias. O homem do terno estava diante deles, impondo uma sombra. Vocês pensaram que poderiam escapar? Ele riu, um som frio que cortava o ar. Alexandre sentiu um arrepio percorrer a espinha. A mulher caída, que antes havia gritado seu nome, agora estava imóvel. Ele havia perdido o foco do que realmente importava. A imagem dela em seu último momento ecoava na sua mente. Ricardo, quem é esse cara? Alexandre puxou Mia mais para perto, sua mão tremendo. A tensão no ar era elétrica. Ricardo apenas balançou a cabeça, seus olhos transmitindo uma mistura de temor e determinação. O homem de terno começou a se aproximar, seu olhar fixo em Alexandre, como se estivesse analisando sua próxima jogada. Precisamos sair daqui, agora! Gritou Ricardo, mas o homem não parecia querer deixá-los ir tão facilmente. Então, como se tivesse ouvido seus pensamentos, ele ergueu a arma, mirando diretamente em Alexandre. O tempo parecia estagnar. Um golpe de adrenalina disparou nos dois. Você não sabe o que está prestes a descobrir, disse o homem. Mas tudo que é oculto precisa vir à tona. E antes que Alexandre pudesse entender mais, a mulher no chão ergueu a cabeça. Sua voz fraca, mas urgentemente intensa. Vocês não sabem, não sabem. Seus olhos estavam cheios de pavor, de uma verdade que parecia além da compreensão deles. Os segredos, eles vão destruir tudo. Cada palavra dela era como um golpe. Alexandre sentiu o coração acelerar, a pressão crescendo em seu peito. Mia, o que ela está falando? Alexandre olhou para a mulher, depois para Mia, que estava em choque. O homem de terno olhou para a mulher caída com uma expressão de desprezo, como se quisesse acabar com aquilo de uma vez. Silêncio! Ele gritou, mas intenso, quase como se estivesse ordenando a verdade a se calar. A multidão do lado de fora ecoava em lá, de gritos e sirenes. Mas ali tudo parecia ter parado. Essa mulher sabe mais do que imagina, e você também. O homem apontou para Alexandre, a raiva em seu olhar crescendo. Mas você não está preparado para a verdade. Sua vida, Alexandre, tudo que você conhece pode ser uma mentira. Uma fração de segundo, o silêncio. E então, de repente, uma explosão. Um carro próximo à entrada do beco explodiu em chamas, fazendo a cena em volta deles se iluminar de forma intensa. O barulho foi ensurdecedor e a fumaça tomou o ar. O homem de terno rapidamente se virou, agachando-se para se proteger do estrondo. Mas Alexandre teve um lampejo. Era a distração que precisava. Vem, Mia! Ele puxou a mão dela, correndo. A fumaça se espalhava, tornando tudo confuso. Ricardo estava logo atrás, mas o homem de terno ainda estava determinado a segui-los. O caos estava em alta. O medo pulsava como um tambor. Alexandre, a mulher! Mia gritou, hesitando. Ele olhou para trás uma última vez, vendo o rosto da mulher pálido. Os olhos dela se encheram de um desespero que ele nunca havia visto antes. O segredo é você! Ela soltou, a voz fraca, mas as palavras como um estalo em sua mente. Não! Espere! Alexandre gritou, mas Mia já estava puxando-o, quase arrastando-o para fora do beco.
A fumaça tornava tudo um emaranhado arriscado. Ele não conseguia entender. O que ela quis dizer com aquilo? Ela pode saber algo valioso? Alexandre protestou, mas Mia o forçou a continuar correndo. Os gritos da multidão se tornaram mais distantes, mas a adrenalina estava em alta. Havia algo mais no ar, uma sensação de que estavam sendo observados. Quando finalmente emergiram no lado de fora da praça, a visão do mundo exterior era ainda mais confusa. Sirenes preenchiam o ar, enquanto círculos de pessoas se aglomeravam, mas a mente de Alexandre girava. Havia um peso, uma verdade se formando. As palavras da mulher ecoavam em sua mente. O segredo é você. Um peso enorme se instaurou entre eles enquanto se afastavam. Eu não entendo qualquer coisa. Alexandre desabafou. Que segredo? O que deveriam estar escondendo de mim? Olhava para Mia e Ricardo, a ansiedade tomando conta dele. Às vezes, o que está mais perto de nós pode ser o mais letal. Ricardo disse, o olhar sombrio. A verdade pode destruir mais vidas do que você imagina. E então, antes que pudesse processar tudo, um novo homem apareceu à sua frente, cortando o caminho. Era alguém do passado. Alguém que Alexandre pensava ter deixado para trás. Era Carlos, seu irmão, que ele acreditava estar perdido para sempre. A expressão em seu rosto dizia tudo. Raiva, dor e algo mais profundo, quase um desespero. Você, o que está fazendo aqui? Alexandre sussurrou, o coração disparando de forma incontrolável. Carlos, que muitos anos atrás havia sido expulso da família por questões que Alexandre hesitou em lembrar, estava ali, bem diante dele. E o que era pior, um brilho maligno nos olhos de Carlos fazia a pele de Alexandre arrepiar. Você não percebeu, já que estava tão ocupado sendo o filho perfeito? A verdade que você ignora é que todo esse jogo sempre foi sobre você. Carlos gritou, sua voz carregada de emoção. E eu estou aqui para fazer você pagar. As palavras cortaram o ar como uma faca. Alexandre ficou paralisado, a mente tentando processar a revelação devastadora. Como Carlos poderia estar envolvido? E que jogo era esse? Ao seu lado, Mia parecia tão aturdida quanto ele. A confusão cernida nos olhos dela. Eles vão fazer de você um peão, Alexandre, e todos vão sofrer por sua causa. Carlos esbravejou, enquanto o homem de terno se aproximava mais, atraído pela tensão crescente. O mundo de Alexandre desabou. Ele olhou para Mia, o medo e a confusão misturados em seu olhar. Tudo o que havia construído, todas as certezas que pensava ter, podia estar prestes a ruir. E, no fundo, a pergunta que martelava em sua mente queimava mais forte do que nunca. Quem ele realmente era? Uma história que parecia clara, agora, estava manchada com o sangue das verdades ocultas. E ele sabia que ainda estava longe de descobrir o final de tudo isso. O homem do terno estava diante deles, impondo uma sombra. Vocês pensaram que poderiam escapar? Ele riu, um som frio que cortava o ar. Alexandre sentiu um arrepio percorrer a espinha. A mulher caída, que antes havia gritado seu nome, agora estava imóvel. Ele havia perdido o foco do que realmente importava. A imagem dela em seu último momento ecoava na sua mente. Ricardo, quem é esse cara? Alexandre puxou Mia mais para perto, sua mão tremendo. A tensão no ar era elétrica. Ricardo apenas balançou a cabeça, seus olhos transmitindo uma mistura de temor e determinação. O homem de terno começou a se aproximar,
seu olhar fixo em Alexandre, como se estivesse analisando sua próxima jogada. Precisamos sair daqui! Agora! Gritou Ricardo. Mas o homem não parecia querer deixá-los ir tão facilmente. Então, como se tivesse ouvido seus pensamentos, ele ergueu a arma, mirando diretamente em Alexandre. O tempo parecia estagnar. Um golpe de adrenalina disparou nos dois. Você não sabe o que está prestes a descobrir, disse o homem. Mas tudo que é oculto precisa vir à tona. E antes que Alexandre pudesse entender mais, a mulher no chão ergueu a cabeça, sua voz fraca, mas urgentemente intensa. Vocês não sabem. Seus olhos estavam cheios de pavor, de uma verdade que parecia além da compreensão deles. Os segredos, eles vão destruir tudo. Cada palavra dela era como um golpe. Alexandre sentiu o coração acelerar, a pressão crescendo em seu peito. Mia, o que ela está falando? Alexandre olhou para a mulher, depois para Mia, que estava em choque. O homem de terno olhou para a mulher caída, com uma expressão de desprezo. Como se quisesse acabar com aquilo de uma vez. Silêncio! Ele gritou, mas intenso, quase como se estivesse ordenando a verdade a se calar. A multidão do lado de fora ecoava em uma confusão de gritos e sirenes. Mas ali tudo parecia ter parado. Essa mulher sabe mais do que imagina. E você também. O homem apontou para Alexandre, a raiva em seu olhar crescendo. Mas você não está preparado para a verdade. Sua vida, Alexandre, tudo o que você conhece pode ser uma mentira. Uma fração de segundo. O silêncio. E então, de repente, uma explosão. Um carro próximo à entrada do beco explodiu em chamas, fazendo a cena em volta deles se iluminar de forma intensa. O barulho foi ensurdecedor e a fumaça tomou o ar. O homem de terno rapidamente se virou, agachando-se para se proteger do estrondo, mas Alexandre teve um lampejo. Era a distração que precisava. Vem, Mia! Ele puxou a mão dela, correndo. A fumaça se espalhava, tornando tudo confuso. Ricardo estava logo atrás, mas o homem de terno ainda estava determinado a segui-los. O caos estava em alta. O medo pulsava como um tambor. Alexandre, a mulher! Mia gritou, hesitando. Ele olhou para trás uma última vez, vendo o rosto da mulher pálido. Os olhos dela se encheram de um desespero que ele nunca havia visto antes. O segredo é você, ela soltou, a voz fraca, mas as palavras como um estalo em sua mente. Não, espere! Alexandre gritou, mas Mia já estava puxando, quase arrastando para fora do beco. A fumaça tornava tudo um emaranhado arriscado. Ele não conseguia entender. O que ela quis dizer com aquilo? Ela pode saber algo valioso. Alexandre protestou, mas Mia o forçou a continuar correndo. Os gritos da multidão se tornaram mais distantes, mas a adrenalina estava em alta. Havia algo mais no ar. Uma sensação de que estavam sendo observados. Quando finalmente emergiram no lado de fora da praça, a visão do mundo exterior era ainda mais confusa. Sirenes preenchiam o ar, enquanto círculos de pessoas se aglomeravam. Mas a mente de Alexandre girava. Havia um peso, uma verdade se formando. As palavras da mulher ecoavam em sua mente. O segredo é você. Um peso enorme se instaurou entre eles enquanto se afastavam.
Eu não entendo qualquer coisa. Alexandre desabafou. Que segredo? O que deveriam estar escondendo de mim? Olhava para Mia e Ricardo, a ansiedade tomando conta dele. Às vezes, o que está mais perto de nós pode ser o mais letal. Ricardo disse, o olhar sombrio. A verdade pode destruir mais vidas do que você imagina. E então, antes que pudesse processar tudo, um novo homem apareceu à sua frente, cortando o caminho. É alguém do passado, alguém que Alexandre pensava ter deixado para trás. Era Carlos, seu irmão. E ele acreditava estar perdido para sempre. A expressão em seu rosto dizia tudo. Raiva, dor e algo mais profundo. Quase um desespero. Você, o que está fazendo aqui? Alexandre sussurrou, o coração disparando de forma incontrolável. Carlos, que muitos anos atrás havia sido expulso da família por questões que Alexandre hesitou em lembrar, estava ali, bem diante dele. E o que era pior, um brilho maligno nos olhos de Carlos fazia a pele de Alexandre arrepiar. Você não percebeu, já que estava tão ocupado sendo o filho perfeito. A verdade que você ignora é que todo esse jogo sempre foi sobre você. Carlos gritou, sua voz carregada de emoção. E eu vou aqui para fazer você pagar. As palavras cortaram o ar como uma faca. Alexandre ficou paralisado, a mente tentando processar a revelação devastadora. Como Carlos poderia estar envolvido? E que jogo era esse? Ao seu lado, Mia parecia tão aturdida quanto ele, a confusão cernida nos olhos dela. Eles vão fazer de você um peão, Alexandre, e todos vão sofrer por sua causa. Carlos esbravejou, enquanto o homem de terno se aproximava mais, atraído pela tensão crescente. O mundo de Alexandre desabou. Ele olhou para Mia, o medo e a confusão misturados em seu olhar. Tudo o que havia construído, todas as certezas que pensava ter, podia estar prestes a ruir. E no fundo, a pergunta que martelava em sua mente queimava mais forte do que nunca. Quem ele realmente era? Uma história que parecia clara agora estava manchada com o sangue das verdades ocultas. E ele sabia que ainda estava longe de descobrir o final de tudo isso. Nesse instante, algo aconteceu. A mulher caída na praça, na qual ninguém havia prestado atenção, moveu-se lentamente, as mãos trêmulas tocando o chão. Ela se ergueu com dificuldade, os olhos focados em Alexandre. Você precisa ouvir. As vossas vidas estão interligadas. Não é apenas você. Era sua mãe. O segredo é dela também. O impacto das palavras paralisou Alexandre. Ele olhou para Mia, que também estava em choque. A minha mãe? O que você quer dizer com isso? A mulher respirou fundo, como se o ar estivesse escasso. Vocês têm que saber a verdade. É uma questão de vida ou morte. Antes que pudesse entender tudo, uma nova explosão sacudiu o chão. Luzes de várias cores iluminaram o céu noturno e a praça se tornou um caos novamente. Gritos se misturavam às sirenes e a sensação de pânico crescia. A mulher voltou a cair e, nesse momento, o homem de terno avançou, apontando a arma para ela. Alexandre sentiu o coração parar. Não! Ele gritou, mas o ritmo frenético da cena estava fora de controle. Tudo se resumia a uma escolha, e o destino deles estava nas mãos da verdade que poderia ser mortal. A única certeza que restava era que nada seria como antes. A mulher, caída na praça, estava à beira de um colapso. O olhar dela se fixou em Alexandre, se movia como uma sombra, determinado a manter o controle. Você não vai atirar! Alexandre gritou, o coração batendo descontroladamente no peito. A Mia ficou ao seu lado, os olhos arregalados,
tomada pelo medo. O barulho da explosão ainda ecoava em seus ouvidos. E o caos ao redor parecia se tornar um mero pano de fundo. Vocês não sabem quais segredos estão em jogo aqui. A verdade é mais perigosa do que imaginam. Silêncio, o homem de terno ordenou, apontando a arma para ela. Alexandre sentiu medo tomar conta de suas entranhas. Ele não podia deixar que ela fosse ferida. Me diga que segredos são esses, exigiu, a voz tensa, adrenalina correndo por seu corpo. Então, um novo evento chocante aconteceu. Um tiro ecoou, mas não foi disparado da arma do homem. Foi um tiro a queima-roupa, uma rajada rápida e certeira. O homem se virou, o olhar surpreso, e o corpo dele caiu no chão. Um lampejo de terror nos olhos antes de tudo se apagar. Alexandre ficou paralisado. Ele não sabia de onde tinha vindo a bala. O silêncio abrupto foi quebrado por murmúrios na multidão. As pessoas começaram a dispersar e o mundo parecia desabar ao redor deles. Mia, você está bem? Ele a puxou para mais perto. O rosto dela estava pálido, mas havia uma determinação nas feições. Precisamos sair daqui, disse ela. Uma mulher surgiu da multidão. Sua expressão era intensa e focada. Ela se aproximou, a arma ainda fumegante em suas mãos. É melhor vocês irem antes que a situação fique ainda mais complicada. Quem é você? Alexander perguntou, seu tom carregado de incredulidade. Mia olhou da mulher para Alexandre, confusa. O que está acontecendo? Vocês não entendem. O que está acontecendo agora é só o começo. E Alexandre, a verdade é que você não é quem pensa que é. Aquelas palavras cortaram como uma faca. Alexandre narrou a expressão de choque. O que você quer dizer com isso? Eu sou Alexandre Monteiro, o CEO? Não, você é muito mais do que isso. Ela avançou e logo sua expressão ficou sombria. Você é parte de algo enorme. Algo que pessoas muito poderosas estão dispostas a matar para proteger. Os olhos de Alexandre se arregalaram. O quê? O que você sabe sobre mim? O nó na garganta o impediu de respirar. Espero que você esteja preparado para a verdade, porque quando ela chegar, vai virar sua vida de ponta cabeça. A mulher olhou para o corpo caído do homem de terno. E agora você deve decidir. Continue nesse mundo vazio de interesses ou enfrente a verdade que poderia mudar tudo. Enquanto a fumaça ainda se dissipava, o pânico voltou a crescer. A mulher havia se aproximado, mas agora a urgência estava estampada em seu olhar. Antes que pudesse perguntar mais, uma sirene cortou o ar, se aproximando rapidamente. Eles estavam cercados. Vamos, rápido! Aqui! A mulher puxou Alexandre e Mia para um lado. E eles correram, o coração disparando à medida que os clarões da polícia iluminavam a noite. O caos seguiu, e as palavras da mulher ressoavam em sua cabeça como um eco angustiante. Foi quando tudo ficou ainda mais confuso. Um homem saiu de trás de uma das viaturas, e Alexandre sentiu um frio na espinha ao reconhecê-lo. Era Carlos, seu irmão, que havia desaparecido há anos, e a expressão dele era de puro ódio. Você não deveria estar aqui, gritou Carlos, apontando para Alexandre. Está tudo errado. Você não entende o que começou. Carlos, o que você tem a ver com isso? O coração de Alexandre disparou. O que o irmão queria? O que mais ele escondia?
Você sempre foi o preferido, o protegido, mas agora eu vou mostrar quem realmente tem o controle. O mundo de Alexandre estava desmoronando novamente. Descobrir que seu próprio irmão estava envolvido naquele caos parecia uma infelicidade insuportável. Mas uma certeza se instalou. Ele precisava desvendar esses segredos. O tempo estava correndo e quem realmente ele era estava prestes a ser revelado, mesmo que ele não estivesse pronto. A cada segundo, o que deveria ser sua vida perfeita se desvanecia, dando espaço a um pesadelo real e imprevisível. Carlos estava ali, de frente para Alexandre, e a tensão era insuportável. O medo se espalhou pelo ar como uma nuvem escura. "Você não deveria estar aqui!" gritou Carlos, sua voz soando como uma ameaça. Alexandre se lembrava de quando eram crianças, brincando juntos. Mas agora, aquele era o reencontro cheio de rancor e dor. "Mãe e pai não estão aqui para te proteger mais." Carlos prosseguiu, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e desespero. "Você nunca percebeu, não é? O quanto é fácil para eles manipularem tudo ao seu redor." Mia estava ao lado de Alexandre, pálida. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz tremia, mas havia uma determinação em seus olhos. Alexandre sentiu o peso da verdade se aproximando, mais forte a cada palavra que Carlos soltava. E o homem de terno, ainda caído no chão, parecia ser a menor das preocupações naquele momento. Carlos continuou avançando um passo. "A verdade é que tudo o que você acha que sabe é uma mentira. E eu sou a prova disso." A respiração dele estava rápida, como se fosse um animal encurralado. "Você é apenas um peão no jogo deles, e eu estou aqui para acabar com isso." Antes que Alexandre pudesse responder, um barulho vindo de um viaduto próximo cortou o ar. Um estrondo ensurdecedor. Era como se o céu tivesse desabado. O chão tremeu sob os pés deles, e a multidão começou a correr em pânico. Gritos misturando-se em um caos ensurdecedor. "Não!" Carlos gritou. E então, de repente, algo se desfez dentro dele. O olhar de um homem não familiar, um agente de segurança, se fixou no grupo. Uma expressão de reconhecimento devastadora tomou conta do rosto do homem. "Você não pode estar aqui!" Ele gritou, apontando para Carlos, o pânico moldando suas palavras. E num instante, tudo mudou. Um tiro foi disparado. A cena se transformou em uma torrente de gritos, cores se misturando aos sons abafados. Alexandre se virou. O tempo parecia desacelerar. O tiro ressoou e, por um momento, tudo ficou em silêncio. O homem aparentemente atirador colapsou e o agente de segurança correu para ele desesperado. "Não, não, não, não pode ser!" O horror se espalhou pelo rosto de Carlos enquanto ele olhava o corpo que caía no chão. O próprio Alexandre estava em choque. Em um instante havia amado e odiado aquele cara. "Mãe, o que está acontecendo?" Carlos disse, a voz quebrada agora. As lágrimas escorriam pelo rosto dele. O que era aquilo? Como tudo tinha se tornado assim tão rapidamente? Mas o homem caído, agora rodeado por segurança e guardas, era alguém que Alexandre conhecia. O pai dele. O coração dele disparou ao perceber que aquele que tinha voltado não era apenas Carlos. Mas a própria conexão entre eles estava carregada de segredos que ele nunca poderia imaginar. "Pai!" Alexandre sussurrou, a revelação ressoando como um eco em sua mente.
O agente chamou reforços, e a cena se desenrolava diante deles como um pesadelo, mas tudo se dividia em fragmentos. Muitas perguntas surgindo ao mesmo tempo. Você mente pra mim, Carlos. Você, sua cabeça de ovo, com suas intenções malucas e suas fantasias. Alexandre sentia a raiva crescer novamente, mas havia algo mais. O pânico nos olhos de Carlos, o desespero dele. Alexandre percebeu que as peças desse quebra-cabeça se encaixavam de uma forma obscura. Não compreende, Carlos gritou, a fúria vibrando em suas palavras. Vocês não entendem. Nossa família pode estar em perigo e é hora de descobrir os segredos que nos ligam. A adrenalina pulsava nas veias de Alexandre. E a verdade estava nas sombras, quase palpável. Ele olhou para Mia, que parecia tão perdida quanto ele. O que estamos escondendo um do outro? O nó na garganta o sufocava. Quem realmente era essa família? E quando o mundo parecia girar fora de controle, a voz da mulher caída ecoou em sua mente. O segredo é você. A revelação saltou de novo, e agora Alexandre só conseguia pensar numa única coisa. Estava prestes a descobrir o que unia tudo isso. Mal sabia ele que, na verdade, o verdadeiro caos ainda estava por vir. E nesse momento, mesmo com a verdade prestes a ser revelada, Alexandre se perguntou: quem era ele realmente? À medida que o caos se desenrolava ao redor deles, Alexandre sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. A mulher caída, a verdade sobre sua família, o irmão perdido, tudo girava em sua mente como um turbilhão insuportável. Ele olhou para Carlos, desejando entender, mas a confusão tomou conta de seu peito. Carlos, não sei o que você está falando. A voz de Alexandre soava quase suplicante. A fúria misturava-se ao desespero, enquanto as sirenes ecoavam e a multidão se dispersava com pânico. O que realmente aconteceu com a nossa família? Carlos respirou fundo, a raiva diminuindo um pouco. Você sempre foi o protegido, mas você nunca soube da verdade. A emoção na voz dele era palpável, uma mistura de raiva, tristeza e um apelo desesperado. Eu só queria te proteger, Alexandre. Carlos gritou, fechando os punhos. Mas agora tudo isso vai vir à tona. Ele apontou para o corpo que ainda jazia no chão, a poeira se levantando ao redor. Estamos todos em perigo, e a única maneira de mudar esse destino é enfrentar isso juntos. Mia, de pé ao lado de Alexandre e com os olhos cheios de lágrimas, começou a perceber a urgência da situação. Precisamos ir. Ela puxou Alexandre pela mão. Olhando nos olhos de Carlos, ele sentiu a pressão de um elo familiar quebrado, mas também uma necessidade de igualdade. Eu não posso deixar isso pra lá, Carlos. Essa pode ser a única chance de entender o que realmente está acontecendo. O que os nossos pais esconderam, Alexandre exclamou. A tensão estava alta, mas naquele momento de incerteza, a mulher caída começou a se mover novamente. Vão agora, antes que seja tarde demais. Sua voz era forte, mas estava carregada de dor. A verdade é um peso que você não pode carregar sozinho. Alexandre sentiu um impulso, uma determinação crescente dentro dele. Nós não vamos deixar isso assim. Precisamos descobrir a verdade, por nós e por ela. Ele se virou para Mia, que estava tão assustada quanto ele, mas havia uma determinação em seu olhar que pedia coragem. Isso não é apenas sobre o passado, completou Carlos, com a voz mais calma.
Isso é sobre quem seremos daqui em diante. Não podemos continuar vivendo nas sombras de mentiras. E antes que pudessem agir, a sirene intensificou. Eles precisavam decidir e rápido. Então vamos juntos, Alexandre disse, sentindo a força de um vínculo que transcendeu a dor. Vamos descobrir isso como família. Chega de segredos. Carlos assentiu, a raiva substituída por algo que se assemelhava à esperança. Olhando para Mia, eles sabiam que a verdadeira jornada estava apenas começando. Juntos se afastaram da cena caótica, determinado a se enfrentar e confrontar o passado, para trazer à luz os segredos que moldaram suas vidas. O caos da praça já estava distante, mas a batalha interior e emocional estava prestes a se intensificar. Cada passo que davam era uma nova oportunidade de transformação. E quando olharam um para o outro, sentiram um leve brilho de entendimento. Apesar da incerteza, sabiam que a verdade era o único caminho. Neste momento, as luzes da cidade brilhavam como um manto de esperança ao fundo, refletindo os seus anseios. O futuro era incerto. E Alexandre se deu conta de que a vida tinha 6 mistérios que, uma vez enfrentados, poderiam abrir portas para novos começos. O que mais poderia estar escondido? O que mais ele ainda não sabia? E se você chegou até aqui, não pode deixar de se engajar. Eu preciso de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias que vão te surpreender. Esmague o botão de like agora e ajude o algoritmo a levar essa história a mais pessoas. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível. Você não vai querer perder o que vem.